Somente Jurassic Park já trazia um turbilhão de cenas marcantes só nas suas 2 horas de duração, literalmente criando um efeito cascata com referências até hoje na franquia. Mas 32 anos se passaram desde o seu lançamento, e Jurassic World se mantém presente até hoje com a adrenalina que só dinossauros ou quase poderiam trazer. Então aqui vai os 10 momentos mais tensos da franquia, na minha opinião. Puta merda! Isso foi do cacete! Em 10º lugar, a descoberta que a Brooklyn está viva nos episódios 8 e 9 da 2ª temporada de Jurassic World Teoria do Caos. Teoricamente deveria ser só mais uma revelação, apesar de bombástica, na história do desenho. Mas ela foi transformada em um intrigante evento de 2 partes, com parceiros de laboratório parte 1, trazendo só o ponto de vista dos 5 do Nublar, enquanto a parte 2 trouxe o ponto de vista da Brooklyn. Os 2 episódios se complementam, já que ambos têm situações que só são respondidas no outro episódio pelo ponto de vista de quem está no foco da história, com grande parte dos episódios ficando no quase reencontro deles. A revelação sempre quase acontece, criando todo um clima de expectativa para quando chega os minutos finais dos episódios, a gente tem a grande revelação. A primeiro momento com o Kenji descobrindo e depois o Darius, a Sam e a Yas. Tudo isso acompanhado de um Baryonyx leucóstico criando caos no laboratório, o que deveria ser o grande destaque também, mas com toda a história desde o acampamento jurássico e essa separação em Teoria do Caos, não tem como não torcer para o reencontro dos 6 de Nublar. Como assim? Em 9º lugar, a melhor abertura da franquia, também conhecido como a abertura de Jurassic World Reino Ameaçado. Para o terror daqueles com talassofobia, entramos dentro do recinto da Mosasauro com a fatídica frase: tudo que estivesse aqui já morreu. E assim aquele pontinho de luz dentro daquela imensidão de água dá uma de regador e vaza para dentro da boca da Mosasauro, com toda essa caminhada na escuridão, criando a tensão de que algo terrível está prestes a acontecer, e claramente aqueles 2 não iriam sair dali, já sendo uma sequência fenomenal. Mas a cena continua e a tensão também, e agora outra estrela da franquia chega, com a Rex botando todo mundo para correr, e de novo a tensão é criada muito bem, com todo mundo literalmente correndo e só restando um homem para a Rex perseguir e ainda abocanhar a escada. E quando tudo parecia que estava bem, a Mosasauro só dá um pulo acertando em cheio o carinha da escada e quase levando o helicóptero junto, além da sequência terminar com a Mosasauro fugindo do seu recinto, o que já seria um spoiler do final do filme. Em 8º lugar, Espinossauro na água em Jurassic Park 3. O filme até pode não ser lá dos melhores, mas essa cena vale a pena toda a chatice dos novos protagonistas. Com o Espinossauro sendo a grande ameaça ao passar de todo o filme, o confronto final vem cheio de tensão, construindo um ambiente noturno e chuvoso, com só sua barbatana aparecendo inicialmente, enquanto Alan finalmente consegue entrar em contato com a Ellie, só para a criança dela atender e o Espinossauro surgir. E assim uma corrida contra o tempo começa, quando o barco começa a virar e eles estão presos na jaula para proteção. Só para quando a Ellie finalmente entra na ligação, o barco é virado e eles começam a se afogar. E toda essa sequência é extremamente aflitiva, terminando de um jeito que ninguém imaginaria no começo dela, com fogo na água e o Espino indo embora. O único erro dessa cena é o Paul Kirby ter indo embora. O único defeito dessa cena é o Paul Kirby, o pai, tendo sobrevivido e não morrido, porque puta família chata. Está no telefone por satélite, eu não escuto. Em 7º lugar, trailer no penhasco em Um Mundo Perdido Jurassic Park. Apesar de bem intencionados, levar um filhote de T-Rex para um trailer claramente não era uma boa ideia. E quando os pais decidem marcar o território, aí sim a coisa fica feia. Ainda mais para o Ed, já que esse coitado que você provavelmente nem lembra, o nome tem uma das piores mortes da franquia. Ele é a pura definição de fui ajudar e só tomei no cu.
sendo responsável por manter os trailers a tempo de jogar a corda e no fim servir de lanche para os dois T-Rex. Mas a tensão fica mesmo dentro dos trailers. Indo para o penhasco, a cada nova descida é uma aflição diferente. Mas o grande momento é quando parte do trailer já está no penhasco e a Sarah acaba caindo bem em cima do vidro do para-brisa. Assim, com ele começando a trincar e a gente contando segundos até o vidro quebrar. Logo em sequência, temos ela, o Malcolm e o Nick escalando a corda só para de novo a coitada da Sarah escorregar e quase levar os outros dois para o abismo. É uma sequência eletrizante e que não deixa em nada a desejar. Em sexto lugar, a queda do Ben em Acampamento Jurássico na primeira temporada, episódio 9. Se tem uma coisa que eu não imaginava quando eu comecei o desenho, é que ele teria coragem, por mais que por poucos minutos, de matar um de seus protagonistas. Ainda mais que eles são basicamente crianças. Mas não só isso, já que toda a sequência envolvendo essa queda do Ben é extremamente surpreendente. Ele literalmente passa por um inferno subindo no monotrilho e enfrentando os pterodáctilos para conseguir assim mudar a trilha do trem e desbloquear ele, assim conseguindo a passagem. E quando tudo parecia que estava bem e que o perigo já tinha passado, surge essa desgraça de pterodátilo e pega ele, levando ele quase à queda. Mas calma aí, o Darius consegue segurar ele. E aí a gente pensa, não, ele vai conseguir subir de novo. E aí, surpreendentemente, não. O desenho realmente coloca o Ben pra cair e todo mundo pensando que ele estava morto. E por mais que não dura muito essa surpresa e essa sensação amarga na boca, realmente é surpreendente. É uma cena que te pega totalmente desprevenido. E por isso é tão boa. Em quinto lugar, Velociraptors estão entre nós de Jurassic Park. Desde o primeiro ato é estabelecido que eles são agressivos e estão tentando fugir da contenção, porém não são mostrados, o que cria um suspense. Mas no terceiro ato, quando Muton avisa a Ellie para ela correr que eles escaparam, aí sim é que a coisa fica feia. Mas fica feia mesmo quando a Ellie já religou a energia e vemos o que sobrou do Arnold, que foi só o seu braço. E aí começa uma perseguição digna de um slasher, já que não é um Velociraptor, mas sim 3. E a gente, assim como a Ellie, não sabe aonde eles estão. Então eles sempre surgem de surpresa, pegando todo mundo desprevenido. E a Ellie é uma protagonista carismática, a gente torce para que ela consiga sair viva daquela situação. E a perna dela dá ruim, começa a piorar e começa a ficar muito aflitiva. Já que logo depois a gente tem a grandiosa e histórica cena da cozinha, com os Velociraptors e Alex e o Tim, que é outra cena histórica da franquia. Então esse momento do meio pro final dos Velociraptors realmente é uma cena e tanto. Em quarto lugar, fugindo do Indoraptor em Jurassic World Reino Ameaçado, que para mim é o mais próximo que a franquia já chegou de ser um filme de terror. Toda a vibe final é sensacional. É gótica, tem suspense, tem tensão, tem tudo para te deixar arrepiado. E o Indoraptor consegue ser uma ameaça incrível. Ele furando a perna da Claire é agonizante. Toda a cena dele entrando no quarto da Maisie é sensacional. O jogo de câmera não corta e sim só se move junto com o dinossauro. Então é muito legal de se ver. Além de toda a tensão criada para como eles vão derrotar esse bicho. Todo o confronto com a Blue também é excelente. Elas duas caindo em câmera lenta e no fim o Indoraptor sendo empalhado vivo é sensacional. A cena é tensa, tem suspense, é dramática, é o tipo de cena que te deixa sem ar de tão boa que ela é. Eu realmente gosto muito da direção do Jay Bayona nesse filme, pra mim é sensacional, é o melhor depois do próprio Spielberg. Em terceiro lugar, o primeiro confronto com a Scorpius Rex na terceira temporada de Acampamento Jurássico, episódio 5.
Eu sei que eu venho falando bastante nesse vídeo em como essas cenas tensas vão sendo criadas, mas aqui é outro nível, já que estamos em um desenho e tem mais desenvolvimento do que um filme, já que aqui toda a terceira temporada, na verdade o finalzinho da segunda, já começa criando toda a tensão e o suspense sobre a Scorpio Rex, sua aparência e o quão perigosa ela é. E ao passar dos 4 primeiros episódios da terceira temporada, a gente vai vendo relances desse dinossauro que a gente não conhece, pegando uma informação aqui, outra informação ali, e assim a tensão vai sendo construída. Até que chega no episódio 5, no seu final, e a gente tem aquela baita tempestade, os campistas se preparando, que agora eles sabem da existência do híbrido e que ela é extremamente perigosa e letal. Com isso, a primeiro momento, temos a bolota fugindo, o que já provoca que o híbrido está chegando. E quando ela chega, não vemos ela tão bem de início, só vemos pequenos vultos através da eletricidade da cerca elétrica. Mas quando ela invade a base dos campistas e a fuga começa, vemos finalmente a sua aparência, que é aterrorizante. Realmente eles se esforçaram aqui para criar um híbrido aterrorizante. Supera tanto a Indominus quanto o Indoraptor. Mas nada tão assustador quando ela termina e descobrimos que na verdade a Sammy foi envenenada por um dos espinhos da Scorpius e agora uma luta contra o tempo começa para achar uma cura para ela, o que vai render também um episódio sensacional envolvendo acampamento jurássico. Mas isso já é outra história. Aqui realmente o foco é no primeiro encontro dos campistas com a Scorpius. Em segundo lugar, a destruição de Nublar em Reino Ameaçado. Literalmente o final de uma era. A gente mal tinha acabado de recuperar a ilha em Jurassic World e ela já foi destruída na sua sequência, uma sequência também espetacular envolvendo ação dinâmica. Toda a parte do vulcão entrando em erupção e principalmente o Baryonyx enfrentando a Claire é muito bem dirigida. A gente só vendo a sua chegada através da lava que vai escorrendo pelo túnel escuro e ele finalmente chegando é realmente assustador. Além de toda a sequência da girosfera, com só a Claire e o Franklin conseguindo entrar enquanto o Owen fica para fora. O que é bem aflitiva, já que realmente é uma situação quase impossível de sobreviver. Mas graças a um bom roteiro, ou pelo menos um roteiro legal, ele consegue. Mas nada tão aflitivo quanto a girosfera enchendo de água e eles não conseguindo sair. Realmente a sequência toda é sensacional, mas nada supera o seu final, já que assim como conhecemos os dinossauros lá em Jurassic Park, através de um brachiosauro sendo erguido para comer uma árvore, aqui também temos o mesmo final com um brachiosauro pedindo socorro enquanto a fumaça envolve todo o seu corpo, que é idêntico à primeira aparição do personagem dos dinossauros na franquia. Realmente é uma cena muito triste, na minha opinião, a mais triste da franquia. E em primeiro lugar, a escapada da Rex em Jurassic Park. Preciso falar muito? Não, porque a história foi feita aqui. Literalmente uma história que dura até hoje. Realmente toda essa sequência é espetacular. A gente tem a parte do sinalizador, que nada é mais a cara da franquia do que isso. Vive sendo referenciado atualmente e virou um símbolo da franquia Jurássico. Toda a sequência da escapada da Rex, da ameaça da Lex e do Tim no carrinho, também é sensacional. O Gennaro sendo comido no banheiro, tudo grita Jurassic Park. Tudo é muito bom e é sensacional. É aquela sequência que entrou para a história da franquia. Não tem como, não tem outra, é insuperável. Então comenta quais são os 10 melhores momentos da franquia Jurassic para você. Se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações e tchau!